Deus seja sempre louvado e glorificado em eterno. Amém. Paz de Deus, paz e graça, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. E as demais saudações cristãs aos irmãos de outras denominações, que nós também respeitamos a todas. Cada um, irmão, deve saber que nós não devemos ter intolerância religiosa, porém pregamos aquilo que cada um aprendeu da forma a qual o Senhor tem nos ensinado. E cada um deve, então, dentro dessa luz, fazer aquilo que o Senhor lhe fizer sentir, não é? Às vezes a pessoa está num lugar e o Senhor faz ele sentir de sair daquele lugar por causa de uma pregação, ou porque ali ele viu alguma coisa que não está de acordo. Todavia, nós não estamos aqui para atacar nenhum tipo de denominação e nem tampouco quando falamos alguma coisa, nós falamos para ajudar. Quero deixar bem claro isso. Tem pessoas que interpretam nós mal. Então imagine se o Senhor Jesus, se Yeshua HaMashiach, chegasse no templo e visse tudo aquilo e não falasse nada, ficasse quieto. Não era esta a missão dele. Ele chamou aqueles homens todos de hipócritas, que estavam cometendo coisas que estavam desagradando a Deus. E nós, irmãos, somos pessoas que aprendemos com o Senhor Jesus a fazer aquilo que Ele nos manda. Não somos... Eu vou falar da minha pessoa. Posso errar, porque não sou expert, não tenho cursos de nada, como já falei. Mas o que eu sinto, eu gosto de falar. Se eu errar e alguém me chamar a minha atenção, provando dentro da Escritura, mas com bastante carinho e amor, porque eu não gosto de tratar os outros mal, né? Eu gosto da sinceridade, mas com amor, com carinho, né? Porque a gente também não trata ninguém mal, não é? Afinal, até um animalzinho não gosta de ser tratado mal, sabe, irmão? Então a gente que somos seres humanos, que queremos aprender, né? A pessoa, se um aluno vai na escola, irmão, e uma criança vai na escola e chega lá o professor dele, começa a brigar com ele porque ele não sabe alguma coisa, que ele aprendeu às vezes errado de outro, não é? Então, ele vai chegar em casa e ele vai reclamar com o pai dele ou com a mãe. Falar, eu fui lá, mas a pessoa me tratou tão mal, eu não sabia. Aí o pai é capaz de chegar lá e fazer uma denúncia daquele professor. Por quê? Aquele professor não pode fazer isso. Ele tem que tratar assim, se o aluno foi educado, se o aluno não sabia, se é uma criança. E nós somos crianças, irmão. Espiritualmente... E espiritualmente, diante de tantas coisas que nós estamos vendo, nós ainda estamos aprendendo. Certo, irmão? Eu me considero um aprendiz. Tem aqueles que já acham que sabe tudo. Eu não sei, irmão. Estou aprendendo. Faço os vídeos. Alguém pode dizer, então eu deveria fazer vídeo, que você pode estar ensinando coisa errada. Não. O que eu ensino, eu tenho convicção. Agora, pode acontecer, como já houve com muitos, né, que eu já vi, pessoas muito mais capacitadas que eu, vamos dizer assim, cometerem erros gravíssimos, mas eu nunca falei aqui, a não ser que fosse da denominação que eu saí, que eu tenho esta liberdade, porque eu tenho amigos, porque eu amo os meus amigos e até os meus inimigos, mas não é nesse caso que eu quero me referir. Eu quero referir que nós temos que ter paciência e ensinar com amor, certo? Então nós vamos fazer uma leitura aqui agora, irmãos, da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Glória ao nome santo do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu vou procurar ser rápido, irmão, porque esse meu aparelho não está bom, irmão. Quer dizer, é novo, não é que não está bom, está demorando para carregar, não sei porquê, mas vamos ver com a ajuda de Deus.
12 de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi, quando ele teve fome, e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, para que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes do templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que nesse lugar está um maior do que o templo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas se vós soubesses o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, ali houve uma situação difícil, não é? Porque nós sabemos que o Shabat, pela lei mosaica, irmãos, né? Vou a Bíblia aqui, vou botar minha Bíblia mais aqui em cima para mim ler. Precisar, né? Sempre precisa, né, irmãos? Então, nós sabemos que pela lei de Moisés, que também foi deixada por Deus, logicamente que teria que se cumprir aquilo que estava escrito. E os pães da preposição, irmão, eram pães que fazia parte dos serviços ali do tabernáculo, serviços judaicos do tabernáculo. Eram feitos aqueles pães, e semanalmente eles eram trocados, irmãos, né? Era feito no tabernáculo e depois, posteriormente, foi feito no templo. Enquanto não tinha templo, Moisés, era aquele tabernáculo que se fazia, aquela tenda, até que Deus preparou o templo, que também foi usado, né, durante um período até a sua destruição, certo? Como nós conhecemos as escrituras que falam a respeito desta parte, né, irmãos? E nós sabemos, como diz aqui, Natal era Shabat, os discípulos estavam com fome, foram lá pegar espigas, e os fariseus ali já disseram: não é lícito pegar os pães, né? Esses pães. Não é lícito pegar essas espigas, porque essas espigas, vocês estão trabalhando, como vocês estão pegando, hoje é Shabat. Aí o Senhor Jesus falou com ele: vocês não leram que Davi fez, que não podia também comer o pão da preposição? Por quê? O pão da preposição, nas Sagradas Escrituras, era traduzido em hebraico como pão. Olha só que coisa linda, irmão. Era traduzido em hebraico como lehem rapanim. Rapanim. Eu não sei falar hebraico. Se eu estiver falando errado aí, vocês me perdoam. Lehem lapanim. Certo, irmãos? Que significa pães do rosto, ou pães de rosto, mais ou menos assim. Certo? Mas de rosto de quem, irmão? É porque os pães ficavam na presença, ficavam ali, de presença, e eram designados para o serviço sacerdotal, irmãos. Se referia a esses pães que eram postos perante a face de Deus, por isso que era o pão da presença, ficava diante da face de Deus. Vocês podem ler isso em Êxodo, no capítulo 25, versículo 30. Eu acredito que tem outros versículos, outros capítulos que falam também. Depois os irmãos pesquisam, se quiserem pesquisar essa parte. Isso no tempo da lei de Moisés, certo? Mas o Senhor Jesus usou, dizendo para eles que, quer dizer, isso não podia ser feito. Por quê, irmãos? Porque esses pães eram consagrados. Era como se estivesse sendo quebrado uma consagração, algo que não poderia ser feito, não é, irmãos? E Deus falou a Moisés sobre os pães da preposição. Ele deu instrução também a respeito como tinha que ser feito. E a respeito
como que era para se fazer o tabernáculo, certo, irmãos? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, irmãos. Como era para ser feita a mesa para colocar os pães da preposição. Essa mesa era feita de madeira, uma madeira de acácia, certo, irmão? Tinha 2 côvados de comprimento. 2 côvados de comprimento. Depois os irmãos procurem aí, porque eu também não vou procurar aqui quantos que é 2 côvados, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo, aquele outro já ficou, irmão, certo? E uma largura de um côvado e meio, 2 côvados de comprimento de largura, ou 2 côvados de comprimento e 1 de largura. E meio, 1,5 de altura. Eu quero errar os tamanhos aqui. Depois vocês vê lá se está certo os tamanhos. Pode ser que eu dê uma falhada aqui, mas eu acredito que os tamanhos é esse mesmo. Mas isso não é o contexto da pregação, então se houver alguma falha, todavia, tinha as medidas corretas que Deus havia determinado a Moisés. Isso é o que significa. E houve mais outros detalhes na mesa, muito bonitos. Se os irmãos procurarem lá em Êxodo, vocês vão ver, irmãos, que houve muitos detalhes bonitos na mesa e que também tinha tinha uma moldura, irmão, em cima da mesa tinha uma coberta de ouro puro, uma moldura, uma coberta de ouro puro, que contava com uma moldura bordada também de ouro. Deveria ser muito bonita a mesa, não é? E sobre essas mesas, então, era colocado esses pães da preposição. Perdoa, irmão. Às vezes eu enrolo a língua para falar as coisas. E era colocado o pão da preposição. Eram cozidos e feitos com uma farinha especial, uma farinha escolhida. Não era qualquer farinha, não. Era para Deus, a coisa tem que ser perfeita, irmão. Eram 12 pães de preposição, que simbolizava, claro, as 12 tribos de Israel, não é? Ficavam em 2 fileiras e cada semana era trocado aqueles 12 pães. Então os pães que ficavam velhos, aí os sacerdotes só que podiam consumir aqueles pães, não podia mais ninguém, porque senão quebrava ali aquele estatuto da lei que foi determinado, aquele mandamento, aquela parte que Deus havia determinado. Só que aqui diz, irmão, que o Senhor Jesus estava passando, agora aqui no Novo Testamento, e que seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas. E os fariseus, não é? Fariseus, saduceus, não me recordo, acabei de ler agora aqui, irmão. Aquele tempo, dia de Shabat, Jesus saiu com seus discípulos e eles, tendo fome, começaram a colher espigas de milho. E os fariseus, vendo isso, então já criticaram, já começaram a falar: mas como seus discípulos estão transgredindo o sábado? Aí o Senhor pegou esse assunto aqui de Davi, que está escrito na palavra de Deus, e começou a ensiná-los que Davi também comeu o pão da preposição, que também não era lícito comer. Aí eles ficaram um tanto sem palavras, e o Senhor Jesus disse para eles: se vocês soubessem que eu sou maior, eu sou o Senhor do sábado, e vocês têm que aprender uma coisa: misericórdia o meu Pai quer, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Quer dizer, os discípulos iam ficar com fome, porque era Shabat, não é, irmãos? Não iam comer, e ali tinha 12 pães, e depois mas espera aí, você vai me dizer, mas os servos de Davi não eram soldados e não eram sacerdotes? Eles erraram, sim, mas não está escrito aqui que Deus castigou eles. Não está escrito aqui que o Senhor Jesus repreendeu eles. Então os irmãos observam, irmão, não estou indo contra quem guarda o Shabat,
não estou indo contra. Eu sou da seguinte opinião, irmão. Sou da seguinte opinião. Cada um faz o que sente pelo Espírito Santo no seu coração. Se eu sou um judeu legítimo e creio em Jesus Cristo, sou messiânico, certo? E eu estou morando em Jerusalém, eu vou cumprir aquilo que me compete. Se eu sou um gentil e eu moro aqui, em Portugal ou em qualquer outro lugar, se eu sentir de agradecer a Deus pelo dia do Senhor, que eu considero como Shabat, agradecer e relembrar aquele dia, também não vejo pecado nenhum nisso, irmão. A única coisa que nós não podemos colocar é nenhum tipo de festa, nenhum tipo de ritual, celebração acima de Jesus Cristo. Quando nós assim fazemos, você não vai entrar no céu porque você comeu o pão da preposição, Davi. Espera aí. Você não vai entrar no céu porque você hoje é Shabat e você foi chamado para ir cuidar do enfermo. Existe até uma lei, na própria lei que eu não me lembro o nome da lei, que quando há uma necessidade, até o exército vai na guerra, irmão. Então, para mostrar para vocês que o Senhor Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei, né, conforme ela tinha que ser cumprida. Yeshua HaMashiach, o resto não conseguiu. Ninguém consegue, irmão. Vem dizer para mim que consegue, porque ou de uma forma ou de outra, o ser humano, irmão, ele é ser humano. E o humano erra. Só de ele pensar mal contra o seu irmão, ele já está transgredindo uma lei, que é a lei do amor, é a lei da misericórdia. Diz a palavra de Deus que aquele que deseja o mal do seu irmão, no seu coração já é homicida. E o que diz nos 10 mandamentos? Nenhum homicida herdará o reino dos céus, irmão. Diz outra parte, aquele que olhar para uma mulher e intentar, já no seu coração tem cometido adultério com ela? E agora, irmão, se nós formos olhar bem a fundo tudo que está escrito, não se salva ninguém, irmão. Por isso que Yeshua veio. Senão, sabe quem ia, quando eu falo céu, não quer dizer esse céu, mas só para os irmãos entenderem, sabe quem ia viver eternamente? Ninguém. Porque só o único que pode dar a vida e que deu a vida para o homem foi Yeshua, foi Jesus Cristo. Os demais mandamentos têm que ser respeitados. Eu respeito a todos, irmãos. Porque o próprio Senhor Jesus disse para aquele mancebo, sabes os mandamentos? Ele disse, sim, Senhor. E começou a falar os mandamentos. Aí o Senhor disse assim para ele, não estás longe de ti a vida eterna. Agora vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele falou, epa, aí isso ele não fez. Por quê? Porque ele tinha amor nas coisas desta vida. Se você guarda todos os mandamentos, mas você não tem amor, você não entra no céu. Se você pensa mal e deseja mal do teu irmão, você não entra no céu. Ou não entra no lugar onde está Deus, seja lá como você achar que deve entender. É que nós estamos acostumados a falar céu, né, irmão? Tem outros que falam em entrar na Nova Jerusalém, tem outros que falam onde está Deus. Bom, isso aí é uma questão de linguística, certo? Para mim é uma questão de linguística, porque eu não conheço os mistérios, Deus não me revelou mistério. Eu estou pregando o que está escrito. O que está escrito é, o Senhor Jesus até do sábado ele é Senhor. Não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus. Mas aquele que está também do outro lado não deve condenar o outro. Por quê? Porque senão, como é que ficaria o Senhor Jesus nessa situação aqui, irmão? Como é que ficariam os discípulos do Senhor? Como é que ficaria Davi diante de Deus cometendo tal ato? Então, irmãos, o pior pecado que pode existir entre um homem e outro homem é esse espírito de julgamento que pode gerar até uma blasfêmia, irmãos. Se a pessoa não souber,
pode gerar até uma blasfêmia. Então respeitamos e não julguemos. E aquilo que Deus podemos julgar as palavras, mas não a pessoa. Porque está escrito, um prega e os outros julguem. Agora, julgar a pessoa, você vê como julgaram os discípulos? Eles não julgaram eles por nada, julgaram porque estavam comendo, eles estavam com fome. E eles eram todos judeus. Aí que está o problema, aí que está não eram gentios. Porque se ainda fossem gentios, ainda podia dizer, não, mas eles são gentios, eles não entendem. Mas eles eram judeus, era para eles cumprir, mas não cumpriram. Davi era judeu. O Senhor Jesus veio da linhagem de Davi, da linhagem lá de Raabe, que era uma meretriz. Procura nas escrituras. Então, irmãos, cuidado. Tem alguém que coloca alguma coisa acima de Jesus Cristo, acima de Yeshua. Quando você coloca alguma coisa acima, não, se eu não fazer isso, eu não entro no céu. Não estamos aqui dando legalidade a nenhum tipo de pecado. Deixamos claro. Se a pessoa comete o pecado, ela vai pagar pelo pecado que ela cometeu. Não sei de que forma, isso não compete a mim, porque não é esse o tema dessa exortação. Aqui eu estou pregando que nós devemos ter o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, acima de qualquer coisa. E quando nós precisarmos, que precisamos sempre, nos apresentarmos diante de Deus, nós nos apresentamos com espírito de humildade e rogando pela sua misericórdia. Isso não quer dizer que o homem agora, porque encontrou a misericórdia, ele vai abusar da misericórdia, mas ele vai ter a misericórdia como um escape, para que ele não venha perder a salvação. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus mesmo disse, misericórdia eu quero e não o sacrifício. Certo, irmãos? Então, aprendamos a nos colocar no nosso lugar e aprendamos a não apontar o dedo para o outro. E quando nós formos ensinar, aprendamos a ensinar também. Que o amor de Deus sempre prevalecerá. Então você, meu caro irmão, irmã, foi condenada por alguma coisa, mas você se arrependeu, você se humilhou e você buscou ao Senhor Deus e Ele te perdoou, você sente o perdão de Deus, venha para os braços de Jesus Cristo. O sistema religioso, já daquela época, faliu. Ele faliu. Os sacerdotes daquela época falharam, todos eles. O único que não falhou, o único que não pecou, que não errou, foi o sacerdote eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sim é o nosso sacerdote eterno, a qual nós podemos crer que Ele tem para nós, que Ele deu para nós a expiação do pecado, quando pela morte na cruz e a sua ressurreição abriu a porta da misericórdia. Homens igual você, igual a mim, todos erramos, todos pecamos e não somos melhores do que ninguém. Não adianta ser teólogo, não adianta ser pastor, bispo, seja lá o que for, irmão. Não vem dizer para mim que não erra, porque aí você já está mentindo. Não vem dizer para mim que você não peca, porque daí você é um mentiroso. Porque aquele que diz que não peca, está escrito lá em João, uma das epístolas. O homem que diz que não peca, ele é mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Mas graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, que temos um advogado para advogar as nossas causas e para nos ajudar, para que quando nós tivermos fome, esse pão da preposição, irmão, só podia comer os sacerdotes, mas estava ali um pão maior do que o pão da preposição, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o pão da vida. Ele disse mesmo, eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão viverá. Ele é maior do que qualquer outra situação ou de qualquer outro mandamento. Ele, Yeshua, Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, ao Eterno seja a glória, desde agora e para sempre. Shalom, paz de Deus, paz e graça, e Deus abençoe a todos, irmãos. Amém e amém.